Nós, de Eugênio Zamyatin, 21º registro. Resumo: o dever do autor, o gelo distendido, o amor mais difícil. Ontem era o dia dela, mas ela, de novo, não apareceu. E, de novo, enviou uma carta ininteligível, que não esclarecia nada. No entanto, estou calmo, perfeitamente calmo. Se ainda estou procedendo segundo o determinado na carta, se ainda entrego o seu cupom para o atendente de serviço e, depois de ter baixado as persianas, sento-me sozinho no meu quarto, obviamente não é porque não consigo ir contra a vontade dela. É engraçado. Acho que não por isso. É simplesmente que, separado pelas persianas, de todos os sorrisos curativos, posso escrever tranquilamente essas páginas. Essa é a primeira coisa. A segunda é porque nela, em I, tenho medo de perder a única chave para descobrir todas essas incógnitas, a história do guarda-roupa, minha morte temporária e assim por diante. Agora me sinto obrigado a descobri-las, mesmo que apenas como o autor destes registros, para não falar do fato de que, de modo geral, o desconhecido é organicamente hostil ao homem, e o Homo sapiens só é um homem no sentido pleno da palavra quando não há absolutamente mais nenhum ponto de interrogação em sua gramática, apenas pontos de exclamação, vírgulas e pontos finais. E assim, guiado por aquilo que, mais precisamente, me parece ser o dever de autor, hoje, às 16 horas, tomei um aero e parti, de novo para a casa antiga. Havia um vento contrário muito forte. O aero se movia com dificuldade através daquela selva aérea, cujos galhos transparentes assobiavam e fustigavam. A cidade abaixo parecia toda de blocos azuis de gelo. De repente, uma nuvem, uma sombra rápida e oblíqua, e o gelo se transformou em uma massa cor de chumbo, que se distende como na primavera, quando você vai para a margem do rio e espera, e, num instante, tudo começa a rachar, jorrar, começa a se mover e a deslizar. Mas, minuto após minuto, o gelo ainda permanece parado. E agora é você que começa a se distender. O coração passa a bater de modo cada vez mais ansioso, com uma frequência maior. Mas por que estou escrevendo sobre isso? E de onde vêm essas sensações estranhas? Porque, certamente, não existe um quebra-gelo que poderia quebrar o cristal mais transparente e mais duradouro da nossa vida. Na entrada da casa antiga, não tinha ninguém. Contornei o edifício e vi, parada perto da muralha verde, a velha senhora que ficava de sentinela. Ela ergueu a mão como uma forma de saudação, olhando para cima. Ali, do outro lado da muralha, dava para ver triângulos pretos e pontiagudos. Era algum tipo de pássaro, grasnando. Eles se lançavam ao ataque, bravamente batendo contra a parede da muralha, mas davam contra o invólucro impenetrável, as ondas elétricas, apenas para se retirarem e voltarem novamente. No rosto escuro, todo sulcado de rugas, como sombras oblíquas, vi o olhar rápido se voltar para minha direção. Ninguém, não há ninguém aqui, não há motivo para entrar. Que história é essa? Como não há motivo? E que ideia estranha me considerar uma mera sombra de alguém. Talvez vocês sejam todos sombras minhas. De fato, não fui eu que não povoei estas páginas, que ainda há pouco apenas folhas brancas e vazias, com vocês? Sem mim, alguém saberia a respeito de vocês, todos aqueles que vou conduzir pelos estreitos e pequenos caminhos que são essas linhas? Claro que não disse tudo isso a ela. Sei por experiência própria
A coisa mais angustiante é infundir em uma pessoa a dúvida de que ela é uma realidade tridimensional e não qualquer outro tipo de realidade. Limitei-lhe a dizer secamente que a sua função era abrir a porta e ela me deixou entrar no pátio. Deserto, quieto. O vento soprava atrás dos muros, tão longe quanto o dia em que nós, ombro a ombro, dois como um, emergimos lá dentro, dos corredores. Se é que isso realmente aconteceu. Avancei, caminhando por baixo de algo que se assemelhava a arcos de pedra. O som dos passos, cujo som, ao bater nessas abóbadas úmidas, ia ficando para trás de mim, como se houvesse alguém no meu encalço. As paredes amarelas, pontilhadas com tijolos vermelhos, observavam-me através dos óculos quadrados e escuros das janelas. Enquanto eu abria as portas barulhentas de locais nada convidativos, enquanto eu espiava os cantos, becos sem saída, passagens, um portão na cerca e uma área erma, um memorial à grande guerra dos 200 anos. Do chão se projetavam ossos nus de pedra, paredes, como mandíbulas amarelas, um fogão antigo com uma chaminé vertical. Tudo era como um navio que ficou, para sempre, petrificado entre as ondas de tijolos vermelhos. Tive a impressão de já ter visto antes essas mesmas mandíbulas amarelas, mas de modo um tanto indistinto, como se estivessem no fundo de um corpo denso de água. Então comecei a procurar pelo lugar. Caí em valas, tropecei em pedras, patas enferrujadas agarraram meu unife, gotas de suor consideravelmente salgadas escorriam pela minha testa e entravam nos meus olhos. Em nenhuma parte, eu não consegui encontrar em nenhuma parte a saída que da outra vez usamos para deixar esses corredores. Não estava lá. E, no entanto, talvez tenha sido melhor assim. Era mais provável que tudo isso tenha sido um dos meus sonhos absurdos. Cansado, coberto de pó e envolto em uma espécie de teia de aranha, eu já tinha aberto o portão que dava para o pátio principal. De repente, atrás de mim, ouvi passos agitados e barulhentos, e, na minha frente, vi as orelhas asas cor-de-rosa e o sorriso do duplamente curvado S. Estreitando os olhos, ele cravou suas pequenas brocas em mim e perguntou: "Passeando?" Fiquei em silêncio. Minhas mãos começaram a incomodar. "E então, está se sentindo melhor?" "Sim, obrigado. Parece que estou voltando ao normal." Ao me deixar, ele ergueu os olhos, jogou a cabeça para trás e, pela primeira vez, foi possível ver o seu pomo de Adão. Não muito acima de nós, cerca de 50 metros, os aeros zumbiam. Pelo voo lento e baixo e pelos tubos de observação que lembravam trombas negras, vi que se tratava dos guardiões. No entanto, não eram 2 nem 3, como sempre, mas 10 ou 12. Infelizmente, vou ter que me contentar com um número aproximado. "Por que há tantos deles hoje?" Criei coragem para perguntar. "Por quê? Bom, um médico de verdade começa a tratar uma pessoa que ainda está saudável, que só vai ficar doente amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana. Profilaxia, isso mesmo." Ele acenou com a cabeça e saiu chapinhando pelas lajes de pedra do pátio. Mas, então, se virou e me disse, olhando por cima do ombro: "Tenha cuidado." Fiquei sozinho. Silêncio, vazio. Muito acima da muralha verde, os pássaros e o vento rodopiavam. O que ele quis dizer com aquilo? O aero deslizou rapidamente no sentido do vento. Sombras leves e pesadas das nuvens. Abaixo, cúpulas azuis, cubos de gelo de vidro, iam ficando cor de chumbo,
iam se distendendo. À noite. Abri meu manuscrito para acrescentar, em suas páginas, algumas observações, alguns pensamentos que, tenho a impressão, serão úteis para vocês, meus leitores, a respeito do grande Dia da Unanimidade, o qual já está muito próximo. Mas percebi que não vou poder fazê-lo exatamente agora. O tempo todo, não tenho feito outra coisa a não ser escutar o vento bater suas asas escuras contra as paredes de vidro e ficar olhando para trás, esperando. Pelo quê? Eu não sei. Quando as familiares guelras castanho-rosadas apareceram no meu quarto, fiquei muito feliz. E digo isso com toda a sinceridade. Ela se sentou, arrumando modestamente uma dobra do unife que havia caído entre os seus joelhos, e rapidamente me cobrindo de sorrisos. Um pedacinho de sorriso para cada uma das minhas rugas. Eu me senti agradável e firmemente protegido. Pois olhe só, cheguei para a aula hoje. Ela trabalha na usina de educação infantil e tinha uma caricatura na parede. Sim, garanto-lhe que é verdade. Eles me desenharam no formato de algum tipo de peixe. Talvez eu, de fato, me pareça. Não, você não parece. Apressei-me em dizer. De perto, para dizer a verdade, é óbvio que não há nada nela que se pareça com Guelras. O que eu disse antes a respeito foi absolutamente sem intenção. Bem, no final das contas, não é importante. Mas, você entende, foi o ato em si. Eu, naturalmente, chamei os guardiões. Amo muito crianças e considero que o amor mais difícil e mais elevado é a crueldade. Você me entende? Ah, com certeza. Isso estava muito de acordo com a minha forma de pensar. Não resisti e li para ela um fragmento do meu 20º registro, que se começa com: ouvir o bater metálico distinto dos pensamentos com muita clareza. Sem olhar diretamente, pude ver suas bochechas castanho-rosadas estremecerem, virem se aproximando cada vez mais de mim e, logo em seguida, sentir, nas minhas mãos, seus dedos secos, duros e um pouco espinhosos. Me dê isso, me dê. Vou gravar e fazer as crianças memorizarem. Nós precisamos disso muito mais do que os seus venusianos. Sim, nós. Agora, amanhã, depois de amanhã. Ela olhou em volta e, em voz baixa, disse: Você ouviu? Estão dizendo que no dia da unanimidade... Dei um pulo. O quê? O que estão dizendo? O que vai no dia da unanimidade? As paredes confortáveis haviam deixado de existir. Imediatamente, me senti arremessado lá para fora, onde um vento impetuoso soprava sobre os telhados, e nuvens sombrias e oblíquas iam ficando cada vez mais baixas. U me segurou pelos ombros com determinação e firmeza. Embora eu estivesse envolvido com minha própria agitação, notei que os pequenos ossos dos dedos tremiam. Sente-se, meu querido, não fique agitado. As pessoas falam qualquer coisa, mas, se for necessário, nesse dia estarei com você. Deixarei minhas crianças na escola com outra pessoa e estarei com você. Porque você, meu querido, você também é uma criança e você precisa... Não, eu acenei, afastando-a. De jeito nenhum. Você, de fato, acha que pode me tomar por uma criança e que eu sozinho não consigo? De jeito nenhum. Confesso, eu tinha outros planos para aquele dia. Ela sorriu. O texto não escrito do sorriso, evidentemente era: Ah, que rapazinho teimoso. Ela então se sentou, com os olhos baixos, as mãos de novo, modestamente arrumando uma dobra do unife
que havia caído entre os seus joelhos. Então passou a falar sobre outra coisa. Acho que devo decidir, pelo seu bem, e eu o imploro, não me apresse, preciso pensar um pouco mais. Eu não a estava apressando, embora tenha percebido que eu deveria ficar feliz e que não há honra maior do que ser você mesmo a coroa que agracia alguém que está no crepúsculo da vida. A noite toda era como se asas estivessem sobre mim, e eu protegia minha cabeça dessas asas com as minhas mãos. Depois, a cadeira. Mas a cadeira não é uma das nossas, modernas, mas era um modelo antigo, feito em madeira. Consigo ver a diferença pelos pés, como um cavalo. Pata da frente dianteira e pata traseira esquerda. Pata da frente esquerda e pata traseira dianteira. A cadeira corria até a minha cama e subia nela. É incômoda e machuca, mas amei aquela cadeira de madeira. É surpreendente. Será que é realmente impossível imaginar um meio de curar essa doença dos sonhos ou de torná-la racional? Talvez até mesmo útil? 22º registro. Resumo. Ondas petrificadas. Tudo está sendo aperfeiçoado. Eu sou um micróbio. Imagine que você está à beira-mar. As ondas sobem ritmicamente e depois de subirem, de repente, elas permaneçam assim, congeladas, petrificadas. Assim foi igualmente aterrorizante e antinatural quando, subitamente, nosso passeio, conforme prescrito pela tabela de horários, virou uma confusão. Ficou atrapalhado e foi interrompido. A última vez que algo semelhante aconteceu, como relatam nossas crônicas, foi há 119 anos, quando, do céu, caiu um meteorito bem no meio das pessoas, com um grande barulho e muita fumaça. Estávamos caminhando como de costume, isto é, tal como os guerreiros retratados nos monumentos assírios. 1000 cabeças, 2 pés em perfeita sincronia, 2 braços em movimento, também em perfeita sincronia. No final da avenida, lá onde a torre acumuladora zumbia de modo ameaçador, uma formação em quadrado se aproximou de nós, nas laterais. Na frente e atrás vinham guardas. No meio, 3 pessoas com seus unifes, sem os números dourados. E tudo ficou aterradoramente claro. O enorme mostrador no topo da torre era um rosto, curvando-se das nuvens e cuspindo segundos. Esperava com indiferença. E então, exatamente às 13h06, uma confusão tomou conta do quadrilátero. Tudo isso estava acontecendo bem perto de mim. Eu conseguia ver os detalhes mais mínimos, e eu me lembro muito claramente de um pescoço longo e fino. Na têmpora havia um emaranhado de veias azuladas, como rios no mapa geográfico de um mundo pequeno e desconhecido. E esse mundo desconhecido, aparentemente, era um jovem. Ele provavelmente notou alguém em nossas fileiras. Levantou-se, ficou na ponta dos pés, esticou o pescoço e parou. Um dos guardas o acertou com uma faísca azulada de um chicote elétrico. Ele soltou um grito fino, como o de um cachorrinho. E então, um novo golpe a cada, mais ou menos, 2 segundos. E assim seguia. Grito, golpe, grito. Nós continuávamos a caminhar ritmicamente, no estilo assírio. E, ao ver os zigue-zagues graciosos das faíscas, pensei: tudo na sociedade humana está sendo ilimitadamente aperfeiçoado. E deve ser assim. Que ferramenta horrenda era o antigo chicote. E agora, quanta beleza. Mas aqui, como uma porca de parafuso que se soltou em velocidade máxima, uma figura feminina magra e flexível saiu de nossas fileiras, gritando: chega, não se atrevam! E investiu diretamente contra o quadrilátero.
pareceu um meteoro de 119 anos atrás. A caminhada como um todo ficou paralisada. As nossas fileiras se tornaram como cristas cinzentas de ondas aprisionadas por um congelamento repentino. Por um segundo, olhei para ela como se ela fosse de outro mundo, como todos. Ela já não era um número, era apenas um ser humano. Existia somente como a substância metafísica de um insulto lançado contra o Estado Único. Mas, então, um movimento dela, o mero virar-se, girando o quadril para a esquerda, foi o suficiente para reconhecê-la. Eu conheço esse corpo, flexível como um chicote. Meus olhos, meus lábios, meus braços o conhecem. Naquele momento eu tinha a mais absoluta certeza disso. 2 dos guardas avançaram para interrompê-la. Um breve instante e as suas trajetórias iriam se cruzar em um ponto ainda claro e espelhado da calçada. Um breve instante e eles a agarrariam. Meu coração foi tragado, parou, e sem pensar se era possível, proibido, absurdo, racional, corri até aquele ponto. Senti sobre mim milhares de olhos, arregalados de horror, mas isso só serviu para dar uma força ainda mais desesperada e feliz à coisa primitiva e de mãos peludas que saiu de dentro de mim e que corria cada vez mais rápido. Agora, a apenas 2 passos dela, ela se virou. Diante de mim, vi um rosto trêmulo, repleto de sardas, sobrancelhas ruivas. Não era ela. Não era aí. Uma alegria raivosa tomou conta de mim. Eu queria gritar algo como: sim, ela! Segurem-na! Mas eu só ouvia meu sussurro. Então, sobre meu ombro, uma mão pesada. Eles estavam me segurando, me conduzindo. Tentei explicar para eles. Escutem, vocês precisam compreender. Eu pensei que se tratava de... Mas como eu poderia explicar tudo a meu respeito? Tudo sobre a minha doença, tal como está registrado nessas páginas? Então, esgotado, submissamente, segui com eles. Uma folha arrancada de uma árvore por um golpe inesperado do vento cai subsivamente. Mas, em seu caminho, ela gira, agarra-se a cada galho, ramo e nó familiar. Foi assim que me agarrei a cada uma daquelas cabeças esféricas e silenciosas, ao gelo transparente das paredes, à agulha azulada da torre acumuladora enfiada entre as nuvens. Neste momento, quando a cortina desoladora finalmente estava pronta para me separar de todo este mundo maravilhoso, eu vi, não muito longe, uma grande cabeça familiar, com asas, orelhas cor-de-rosa, flutuando sobre o espelho da calçada, e uma voz familiar e grave. Considero ser minha obrigação atestar que o número D503 está doente e sem condições de regular seus sentimentos. E tenho certeza de que ele se deixou levar por uma indignação natural. Sim, agarrei-me a isso. Eu, inclusive, cheguei a gritar: segurem-na! Alguém atrás de mim, por sobre os meus ombros, disse: você não gritou nada. Sim, mas eu queria. Juro pelo benfeitor que eu queria. Por um segundo, fui perfurado pelas brocas cinzentas e frias de seus olhos. Não sei se ele viu dentro de mim que isso era quase a verdade, ou se ele tinha algum objetivo secreto de me poupar novamente por um tempo. Mas ele apenas escreveu um pequeno bilhete e o entregou a um daqueles guardas que estavam me segurando. E eu voltei à liberdade, ou melhor dizendo, fui restituído às ordenadas e infinitas fileiras assírias. O quadrilátero, contendo tanto o rosto sardento quanto a têmpora com o mapa das veias azuis, desapareceu na esquina, para sempre. Seguimos caminhando, um só corpo de 1 milhão de cabeças, e, em cada um de nós, aquela humilde alegria pela qual, provavelmente,
vivem as moléculas, os átomos e fagócitos. No mundo antigo, os cristãos, nossos únicos, embora muito imperfeitos, predecessores, entendiam assim: a humildade é uma virtude, mas o orgulho é um vício. O nós vem de Deus, mas eu vem do diabo. Aqui estou eu, agora no mesmo ritmo dos demais, e ainda assim separado deles. Ainda estou trêmulo devido aos problemas que enfrentei, como uma ponte sobre a qual um antigo trem de ferro acabou de passar. Estou consciente de mim mesmo, mas somente um olho obstruído pela sujeira, um dedo com abscesso ou um dente dolorido tem consciência de si mesmos. Tem consciência de sua individualidade. Já o olho, o dedo e o dente saudáveis são como se não existissem. Não fica claro que a consciência individual não passa de uma doença? Bem, talvez eu não seja um fagócito, um calmo e eficiente devorador de micróbios, com têmporas azuladas e caras com sardas. Talvez eu seja um micróbio, e talvez já existem milhares de micróbios entre nós, e ainda imaginam que são fagócitos, exatamente como eu. E se o incidente de hoje, em sua essência, for insignificante, e se tudo isso for apenas o começo, apenas o primeiro meteorito de uma série de pedras de fogo barulhentas que serão derramadas pelo infinito sobre o nosso paraíso de vidro?